Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Desabrigo, do Antônio Fraga. Eu li esse livro emprestado, então eu não tenho mais a cópia. E foi uma leitura que eu fiz pra faculdade. A princípio eu nem tinha pensado em fazer vídeo sobre ele, mas quando eu comentei no meu vídeo de livros lidos, vocês pediram, então estou eu aqui fazendo. Eu achei um livro muito louco, foi completamente inesperado pra mim. Eu tive até que dar uma relida assim no livro, porque eu não tinha certeza se eu tinha entendido. Mas é um livro assim muito interessante, porque ele brinca muito com a questão da linguagem, brinca muito com a forma da narrativa. E eu fiquei assim um pouco assustada de não ter ouvido falar dele antes, de não conhecer nem a existência do livro antes. Então acho que por isso também vai ser legal fazer o vídeo pra comentar um pouquinho sobre ele. Bom, ela é uma novela, foi publicada em 1942 e retrata o espaço de convivência, digamos assim, do Mangue, que era um bairro do Rio de Janeiro, um bairro boêmio que atraía muitos artistas, enfim, uma zona assim de prostituição e tal. E no livro a gente tem um personagem que quer ser escritor, que quer, né, escrever e tal, e ele tá nesse ambiente e vai se deparando com várias cenas. A gente tem também outros dois personagens masculinos que tem meio que uma briga entre si. E esse ambiente de zona, digamos assim. O livro é dividido em 3 partes e eu adoro os títulos. Chama Primeiro Round, Segundo Tempo e Terceiro Ato. Eu acho muito ótimo, assim. Outra coisa que eu acho legal é também que o narrador vai mudando. Ele não é o mesmo tipo de narrador durante a novela inteira. Ele vai... ele pode ser terceira pessoa onisciente, em determinado momento aparece uma primeira pessoa. E uma coisa muito forte que ele faz para a época dele, que é colocar as gírias, né? Até então essas gírias ou palavras mais regionais, coisas assim, elas até podiam ser inseridas em alguns momentos na literatura, mas normalmente eu acompanhava um travessão, assim, era a voz de um personagem dentro da novela, ou você tinha um narrador em primeira pessoa que tinha essa linguagem, mas a linguagem literária, digamos assim, não tinha isso. E ele subverte isso completamente, ele insere gírias, ele muda a pontuação, porque ele diz que a pontuação não corresponde ao jeito que as pessoas falam. Enfim, ele, assim, faz uma salada. Tanto que pode ser, sim, um pouquinho difícil de ler o livro, assim, às vezes tem que ler mais de uma vez ou ler bem devagarzinho para conseguir entender as frases. Não é uma coisa talvez tão instintiva, assim, até porque, né, se passaram aí 70 anos da publicação do livro, então a gente também perdeu um pouco a sensibilidade para essas gírias, né? É um livro que merecia uma edição comentada ou algo assim para ajudar um pouco, mas nada que o Google também não nos ajude um pouquinho. Ele também tem um jogo muito interessante na sua estrutura, na sua montagem. Não quero ser muito explícita por causa de spoilers, mas o fim remete ao começo, é uma obra um pouco cíclica. E faz com que ela tenha um jeito muito curioso de apresentar os personagens depois que a gente sabe o que vai acontecer com determinado personagem e tal. É uma obra muito bem fechadinha, assim, muito pensada como um todo. Aparentemente, um dos motivos pelos quais o Fraga ficou meio isolado, talvez, é que ele não se filiava muito a nenhuma corrente literária, ele fazia esse negócio que era dele. Ele não publicava em outras editoras, ele publicava os próprios livros e vendia os próprios livros para tirar as mediações. Ele achava que ele defendia, né, que o artista tem que entrar em contato direto com o leitor. Então, talvez tenham sido coisas que não ajudaram ele a ser assim, super cânone, super famoso, super não sei o que. Mas eu fiquei muito surpresa de descobrir uma pessoa no Brasil fazendo esse tipo de literatura na época que ele fazia. Ele traz, de certa forma, a voz de alguns autores para dentro da obra também, para problematizar algumas questões. Mas ele também faz isso de um jeito muito interessante, até porque ele traz referências ao mesmo tempo de dentro da própria obra para a obra, o que é bem engraçado. E ele tem muito disso de usar as questões da escrita, a falta de pontuação, por exemplo, como uma maneira de questionar e criticar as coisas, né? Tirar a fronteira das frases, né? Tirar a pontuação, questionar também essa questão de como dar a voz aos personagens, né? Acho que é aquilo que eu estava comentando antes dessas gírias
esse linguajar até já aparecer, mas sempre na voz de um outro. E ele, eu acho que tenta questionar um pouco isso, né? De quando, como, por que a gente pode dar voz a certas pessoas e a outras não. E é curioso que essas questões ficaram muito mais presentes em mim, continuaram muito mais em mim do que o próprio enredo, né? O enredo é um enredo relativamente simples, esses personagens interagindo e tal. Tem personagens femininas muito interessantes dentro do livro também. Tem essa relação entre eles e essa vida meio que noturna, boêmia. Enfim, pessoal, é isso. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco curto, mas eu acho que já vale a pena falar um pouquinho mais sobre ele. É um livro que eu acho que merece ser lido e discutido mais, porque foi uma surpresa grande e espero que ele seja uma surpresa agradável para vocês também. E caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.